o tema da nossa live é liderança fecunda na espiritualidade, né? Eu queria saber o que a senhora pensa sobre liderança e o que esse fecunda, o que essa liderança que é fecundada ou fecunda na espiritualidade, o que ela significa? Uhum. Bom, é, primeira coisa, né? A palavra liderança é algo assim que não se nasce com isso, né? Se constitui esse processo. Você pode ter vários dons que fazem parte do exercício de um líder, né? Mas liderança é um exercício constante. Mesmo que você tenha esse dom, e por isso mesmo que eu acredito que qualquer pessoa pode ser líder em alguma coisa, né? Em algum setor. Porque a liderança é a capacidade de influência. O líder é aquele que faz o outro fazer, é a capacidade que a pessoa tem, né, de gerir no outro o movimento. Então, o líder que não faz o girar do movimento, quer dizer, não faz a roda, não faz a ciranda, ele pode ser chamado de qualquer coisa, mas ele não é um líder. Porque o líder nato é aquele que faz a ciranda girar com cada peça. Né? Simbolicamente, o círculo é algo muito interessante, porque é uma figura geométrica onde todo mundo está em volta e todo mundo parece, a olhos vistos, que tem o mesmo tamanho, que está na mesma distância. Eu acho isso fantástico. Então, o líder é aquele que faz girar uma ciranda, ou seja, faz acontecer, influencia com todos os talentos que tem. E por isso que eu trago a figura que eu admiro e sempre concebi no meu exercício de liderança, que é o pastor. Se você olhar um pastor mesmo fazendo isso, sentar e ficar observando um pastor, você vai entender que capacidade este homem tem, né, de com sua voz, no meio daquele rebanho todo, fazer uma condução, né, aproveitando todos os talentos, até mesmo aqueles que saem fora, né, e ele consegue trazer de volta. Então, a liderança para mim é isso, viu, Braga? É a capacidade de influência mesmo, é a capacidade de fazer gerar movimentos. Claro que aí a gente pode estabelecer que existem líderes extremamente positivos e líderes que têm essa capacidade e que não são tão positivos assim. Mas não importa. A liderança é isso. A liderança é a capacidade de influência, fazer girar a roda, fazer o movimento, utilizando-se de todas as pessoas, de todos os membros que compõem a instituição, o grupo, não sei. Quando você traz a palavra fecunda, né, como hoje é um dia também muito importante, né, de falar de independência, de raça, né, de luta, para mim existe um detalhe que eu gosto de trazer sobre a mulher que não desfaz do homem, mas que é importante ser dito. O espírito feminino, porque Deus também tem o espírito feminino, né? O próprio Cristo tem o espírito feminino. Toda liderança que segue um caminho como um pastor, que tem objetivos e que quer que chegue até lá as suas ovelhas sem perder nenhuma, tem um espírito feminino. Porque o feminino agrega, o feminino consolida, o feminino traz para si. Isso é muito pertinente do feminino. Então, quando você diz a palavra fecunda, o que é que faz um líder ser destacado do outro? É que não existe um padrão de receita. Não adianta você pegar todos os itens e se formar academicamente no que é ser líder. Para exercer uma liderança, tem que importar para dentro, ou seja, você tem que gerar dentro de si, você tem que fecundar em você. Olha que coisa linda! Quando a fecundação existe no útero de uma mulher, o maior grau de intimidade que um ser humano pode ter
é esse da relação dele com a mãe, dele com tudo que ela traz para dentro dele, porque é através dela que tudo chega a ele. O alimento, as emoções, os barulhos, porque depende do movimento dela. Então, cada criança que sai desse útero, dessa mesma mãe, não vai ser igual. Então, a liderança fecunda é aquela que você vai colocando dentro de si coisas pertinentes e vai fazendo transformações internas. Por isso que você, quando faz releituras, você não vai imitar o outro, jamais, mas você vai chegar o mais perto do que o outro tem em você. Então, a fecundidade de uma liderança é o que você tem de especial em você. Não adianta você querer imitar. Então, o fecunda, né, é justamente isso, é você colocar dentro de si, né, algo do externo, do outro, e transformar como seu. Quando a gente não faz isso, quando a gente repete movimentos e se torna artificial, isso não dura. Né? Então, por isso que você vê algumas lideranças ditadoras, centralizadoras, né, permissivas, né, artificiais, conflituosas, que agem pelos ouvidos e não pelo sentido completo do ser humano.